Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Missões Transculturais. Se você é meu aluno, faz parte do curso de ensino à distância do Seminário Presbiteriano Brasil Central. E se você é um ouvinte interessado no tema e gostaria de ouvir a mensagem, seja bem-vindo. Nós estamos disponibilizando esse material no YouTube para que tenham acesso àqueles que são estudiosos e que querem pensar um pouco, refletir um pouco sobre missões transculturais. Então, é um curso aí disponível para você, que você pode participar, tem vários temas aí, eu tenho algumas outras palestras já disponibilizadas aí no site, no YouTube, para que você possa nos acompanhar. E hoje eu vou estar falando sobre um tema muito importante das missões transculturais, que é chamada importância do supracultural. Já ouviu esse termo? O que vem à sua mente quando a gente fala de supracultural? O que passa pela mente de você? Na medida em que eu tenho estudado esse tema e esse assunto, eu tenho percebido que mesmo os autores que lidam com a questão da supraculturalidade nem sempre têm um entendimento muito claro sobre o que significa supraculturalidade. Mas a maioria pensa exatamente na questão da supraculturalidade como a presença de elementos que estão além da cultura, que são elementos religiosos, elementos de crença, elementos espirituais que estão aí presentes, né? Então, eu até eventualmente penso que o tema talvez pudesse ser a importância do metacultural, que meta parece que me aponta para metafísica, né? Para alguma coisa além, né? E alguns preferem o termo batalha espiritual, mas é importante que a gente trate a questão da supraculturalidade. Eu li, por exemplo, uma frase que eu gosto muito do Ronaldo Lidório, que diz o seguinte: o evangelho é supracultural, pois define e explica cultura, não o contrário. Ele é cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. É intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Multicultural porque ele é destinado a todos os povos e línguas. Transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra. E contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Quando eu li o texto aqui do Ronaldo Lidório, eu não sei exatamente o que ele estava querendo dizer, que o evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura e não o contrário. Eu não sei se o pensamento dele sobre supraculturalidade é o mesmo que eu estou trazendo, e que o mesmo que outros autores trazem. Não me parece que ficou muito claro na definição dele, embora eu tenha um enorme respeito pelo Ronaldo Lidório e, honestamente falando, quem sou eu para julgar Ronaldo Lidório? Ele tem muito mais competência do que eu. Então aí fica uma pergunta para mim: qual é o significado de supra? O que é supra? Supra é um prefixo de origem latina que dá a ideia de superior. É um termo de formação das palavras que vem antes do radical. Toda palavra composta pelo prefixo supra remete à concepção de que se encontra acima ou superior. Eis alguns exemplos aí do prefixo supra. Supracitado, citado anteriormente ou dito acima. Supramundano, que é superior ao mundo. Supranatural, que é superior ao natural. Supracultural, que está acima da cultura. Então podemos afirmar o que está por detrás da cultura seria talvez o supracultural, né? Então, nesse sentido aí é que eu queria então começar a entender que o evangelho, como diz o próprio Lidório, o evangelho de Deus é supracultural e transtemporal, suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os tempos, todas as organizações sociais, seja aldeia remota ou uma mega cidade. O evangelho não apenas é a verdade, mas também é o poder de Deus. A mensagem bíblica é profundamente confrontadora e transformadora, atingindo e transformando o homem em todos os níveis da sua existência, inclusive o cultural. Então, nós precisamos tentar entender isso aí, né? Normalmente, ao comunicarmos o evangelho, nós levamos em conta 3 culturas implícitas.
Toda vez que há comunicação do Evangelho, nós precisamos sempre lembrar disso aqui. Existem três culturas presentes na comunicação do Evangelho. Primeiro, existe a cultura da Bíblia. A Bíblia tem uma cultura específica. Ela foi escrita num tempo, num lugar, numa geografia, numa língua, né? Dentro de uma determinada percepção. Então, se você, às vezes, não lê a Bíblia tendo esses olhos, você vai se escandalizar com determinadas afirmações, com determinadas situações, né? A cultura da Bíblia, ela nós precisamos levar em conta isso aí, né? Que são três culturas implícitas. A cultura da Bíblia, que precisa ser clarificada. Isso é feito com exegese, quando você estuda a língua original e vai ver o significado original dos termos, e com a hermenêutica, que são os princípios de como nós podemos ler a Bíblia e traduzir a Bíblia. Então, a primeira cultura é a cultura da Bíblia. A segunda cultura que você tem é a cultura do comunicador, do pregador ou do missionário. Por quê? Porque ele também, ao pregar, ele carrega em si as suas pressuposições. E ao fazer isso, naturalmente, ele, por mais que ele procure ser neutro, ele está sempre trazendo alguns elementos que ele nem sequer percebe que são próprios da sua cultura. Em terceiro lugar, nós temos a cultura do receptor. Aquele que ouve a palavra, ele tem uma determinada cultura. Se você está pregando a um mundo secularizado, ele tem alguns pressupostos secularizados, né? Você está pregando a um cara que é marxista, ele tem um pressuposto marxista por detrás. Você está pregando a um existencialista, ele tem um pressuposto. Você está pregando a uma tribo, você tem um pressuposto animista, ideológico, de crença e assim por diante, né? Então, eu queria pensar com vocês a importância, talvez, da gente considerar 4 culturas. Bruce Nichols faz uma questão interessante, ele diz: o fato de 4 culturas estarem envolvidas na comunicação do Evangelho complica-se ainda mais, uma vez que nos dias de hoje muitas pessoas são produto de várias culturas, tradicional e moderna, religiosa e secular. Somente nessas últimas décadas que o Evangelho tem levado a sério essa situação. Parece-me que Bruce Nichols não está falando da mesma linguagem que eu estou falando. Eu estou querendo falar de uma 4ª cultura, que é a cultura que eu estou querendo chamar aqui de uma cultura da supraculturalidade. Então, ao levar a comunicar o Evangelho, você tem que levar em consideração uma 4ª cultura que transcende a cultura bíblica, que transcende a cultura do missionário, transcende a cultura do nativo que ouve a mensagem. É uma cultura que eu chamo de cultura espiritual, que se movimenta nos bastidores do anúncio do Evangelho, que alguns preferem chamar do termo de batalha espiritual. Bruce Nichols fala de 2 barreiras culturais à comunicação eficaz do Evangelho. Ele diz que a primeira é que às vezes as pessoas resistem ao Evangelho, não por pensar que ele é falso, mas perceber que ele é uma ameaça à sua cultura, especialmente à base da sua sociedade e à sua solidariedade nacional e tribal. Os judeus no primeiro século certamente viam o Evangelho como uma ameaça ao judaísmo histórico, né? A cultura deles, e por isso alguns cristãos que se converteram, eles queriam levar alguns elementos da cultura judaica na mensagem do Evangelho. Era difícil de desvencilhar do todo, né? Os islâmicos, quando ouvem o Evangelho, eles têm realmente um obstáculo tremendo, porque eles acham que, na verdade, as pessoas estão ameaçando a cultura deles. A segunda barreira à comunicação do Evangelho, citada por Nichols, é que ele frequentemente é apresentado às pessoas por meio de formas culturais estrangeiras, aí complica mais. Os missionários trazem consigo modos estrangeiros de pensar e se comportar. As atitudes podem transmitir superioridade racial, paternalismo, ou preocupação com coisas materiais, e aí a mensagem do Evangelho estará obstruída. Foi isso que Hudson Taylor percebeu de forma muito nítida, quando ele quis comunicar o Evangelho, e ele viu a vida dos missionários, e viu a vida dos nativos, o estilo de vida que eles viviam, as casas que eles tinham, que não estavam adaptadas, não tinha nada a ver com a cultura, o estilo de vestir, e Hudson Taylor fez uma transformação radical. Ele deixou o cabelo crescer, ele fez trança, como o povo que ele queria alcançar. E ele vestiu-se como os nativos viviam, né? Então é muito importante pensar nisso aí. Agora, há esse outro elemento, que é a da metaculturalidade ou da supraculturalidade, que é a influência dos agentes demoníacos ou espirituais em determinadas culturas. Eu tenho um amigo aqui da nossa igreja,
que nasceu na tribo Macuxi. Cléo Padilha era filho de um dos chefes lá da tribo. E ele fica muito indignado quando as pessoas falam da imposição cultural que a religião traz, porque ele dizia, nós vivíamos atormentados por espíritos. Nós éramos conduzidos pelos feiticeiros da tribo e era alguma coisa muito ameaçadora. Nós vivíamos em constante ameaça, debaixo do tacão daqueles pressupostos religiosos que eram antagônicos à Bíblia, mas que geravam uma opressão espiritual muito grande ali na nossa cultura. Então, a presença da religião pagã, animista, né, ela está muito forte ali. Mas, normalmente, meus queridos, a religião vai influenciar as culturas, desde os intelectuais secularizados, homens e mulheres da sociedade ocidental, até as sociedades primitivas e culturas animistas, né? E quando os pressupostos da religião são antagônicos às verdades bíblicas, torna-se grande e difícil barreira para compreender o Evangelho. Basta observar as grandes religiões ético-filosóficas, que são o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o islamismo, né? A presença da religião é tão arraigada na cosmovisão da cultura de um povo, para você ter uma ideia, que nem mesmo o marxismo na Rússia e na China conseguiram eliminar o senso do sagrado. Há uma quantidade imensa de chineses, eles estimam de 120 milhões de chineses convertidos ao cristianismo. Isso depois do maoísmo, depois da influência de Mao Tse-tung, né, com o livro vermelho. Mesmo assim, as pessoas são abertas à comunicação do evangelho. E na Rússia acontece outro fenômeno muito interessante, dos jovens interessados em espiritualidade. Óbvio que espiritualidade aí pode desembocar em coisas bem complicadas, como misticismo, né? Como a busca de astrologia, quiromancia, superstição acerca do mundo dos espíritos, né? Então esse negócio está muito forte aí também, mesmo em culturas marxistas, mesmo em culturas ateias, né? A cosmovisão cristã afirma que os seres humanos são seres espirituais e morais. Por isso, nenhuma cultura imposta é capaz de reprimir os fatores religiosos que estão ali. Então, daí a importância da gente entender a supraculturalidade. Os missionários precisam considerar a importância das forças sobrenaturais e a realidade e a sua interação com os fatores humanos. Como a presença de agentes espirituais mesclam e moldam uma cultura social, por mais primitiva ou por mais secularizada que ela seja. Nichols afirma, ao usarmos o termo supracultural, referimos-nos a fenômenos culturais relacionados a crenças e comportamentos que têm origem fora da cultura humana. É exatamente aqui que eu queria pensar. Como Nichols é uma referência aí na antropologia, esse ponto aí, é fora da cultura humana, né? Embora estejamos nos referindo, então estamos nos referindo aí às forças das trevas. A Bíblia afirma que Satanás é o Deus deste mundo e ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Está lá escrito em 2 Coríntios 4:4. A Bíblia diz também que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 de João 5:19. Numa referência clara à influência que as forças espirituais possuem sobre a humanidade. Infelizmente, muitos que saem para os campos missionários são completamente despreparados quanto a essas angustiantes realidades. Dr. Gilbert Pickering afirma que despendeu 10 anos infrutíferos na obra missionária porque ele não tinha qualquer noção das coisas, das mais profundas realidades espirituais. E essa é a condição que nós temos sobre muitos obreiros. Então é importante conhecer as sutilezas das seitas falsas, do obscurantismo religioso, do paganismo, das superstições que escravizam culturas inteiras, que as controlam por meio do medo e do engano. São duras realidades no âmbito espiritual, mas nós precisamos entender isso aí. A Bíblia Sagrada trata profundamente dessa realidade. A Bíblia não deixa dúvidas a qualquer estudante sério da Bíblia sobre essa questão das forças espirituais do mal. Todavia, não é essa mesma visão que podemos perceber em antropólogos e sociólogos seculares, porque eles ignoram
ou eles desprezam a ideia da sacralidade. Eles consideram que tais argumentos vão entrar aí na categoria da superstição, do mágico, do místico, das tradições, e que não podem ser averiguados pela ciência, ainda que fenomenologicamente possam ser percebidos, e por isso eles desprezam isso aí. Então o missiólogo, missionário cristão, ele não pode tratar as coisas dessa forma. A supranaturalidade não pode ser negada e não pode ser explicada de forma contrária à visão da teologia bíblica, porque todas as culturas são influenciadas por essa notória ação das trevas. Basta ler atentamente o Antigo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, que narra as primeiras viagens missionárias, né? A antropologia missionária, ela vai traçar essa linha divisória clara sobre aquilo que é próprio da cultura pagã, numa determinada sociedade ou aldeia primitiva, e aquilo que é decorrente da ação direta de espíritos malignos e potestades espirituais. Então, onde houver pregação da palavra de Deus, o anúncio do evangelho vai sofrer oposição, e essas compreensões da supraculturalidade precisam estar bem claras. O missionário que se dispõe às missões transculturais, ele precisa se preparar para lidar com a oposição maligna. O evangelho sempre trata disso aí. Em Atos nós lemos, mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Atos 14, versículo 12. A expressão tinham se recusado a crer ali é explicada por Ray Steadman da seguinte forma: literalmente, significa mais do que não crer. Literalmente, eles não se deixavam persuadir e sequer deram chance ao evangelho ou consideraram a mensagem. Eles bloquearam, um fechamento. Jesus disse que quando a palavra de Deus é semeada, Satanás arranca a palavra do coração enquanto ela é semeada. Ela nem sequer chega a gerar fruto. É uma obra espiritual. Jesus coloca ali como obra do maligno, que arranca a palavra de Deus e impede as pessoas de ouvir, né? Então, quando você prega, você tem que entender que há oposição. E ela pode vir também em forma de rejeição, de oposição e de ameaça. E quando a obra missionária é feita de forma romântica ou ingênua em relação a essas coisas, o missionário facilmente se desencoraja e se desencanta. As frustrações e oposição são reais e doloridas. E nós precisamos entender que muitos se atiram à obra missionária pensando que é uma viagem de turismo. Se você se sente chamado ao ministério, você precisa se preparar para grandes batalhas espirituais. A primeira forma de oposição que os apóstolos tiveram em Icônio foi a incitação do povo contra os apóstolos. E isso é muito claro de você perceber em todo o livro de Atos dos Apóstolos. E quando Paulo chega a Filipos, diariamente vinha atrás dele uma jovem possessa de um espírito maligno. É um texto muito interessante. Paulo está pregando ali em Filipos, Macedônia, entrando na Macedônia, e uma possessa de um espírito imundo, uma jovem adivinhadora, vinha atrás dele dizendo: esses são servos do Altíssimo, eles trazem a mensagem, né? Você precisa ouvir esses caras. Parece-nos que num primeiro momento, Paulo até gostou desse negócio, porque aquela menina era muito respeitada pelos poderes místicos que ela tinha. Mas depois de alguns dias, uma sensação espiritual começou a tomar conta de Paulo, e Paulo percebeu o que é que estava induzindo aquela menina a clamar atrás deles. Esses são servos do Altíssimo. E Paulo repreende, e aquela menina agora, o espírito maligno sai daquela menina. E aí houve uma controvérsia na cidade, porque aquela menina dava muito lucro aos seus senhores. Percebe que coisa interessante? Mesmo Paulo, com tanta experiência pastoral e com tanta experiência nessas coisas malignas, ele teve que lidar de frente com essa ação maligna e demorou um pouco para ter sensibilidade para isso aí. Quando Filipe chegou a Samaria, o líder espiritual mais marcante da região, que era Simão, chamado de mágico, a quem as pessoas acoplavam porque ele se dizia ser um homem de grandes poderes, né? Esse homem se apegou à fé, foi batizado, mas era um homem que depois demonstrou seus motivos. O evangelho não entrou na cabeça dele. Ele aderiu ao evangelho, mas ele não teve uma conversão genuína ao evangelho. Olha que coisa interessante. Ele estava
ainda sendo instrumentalizado pelo diabo. E eles têm que lidar com isso. Todas essas forças descritas no livro de Atos, em diferentes cidades, associadas à cultura local, mas transcendiam a cultura local. Não eram ações meramente humanas. Considere, por exemplo, o caso do endemoniado gadareno, né? Quando Jesus repreende o demônio daquele jovem e ele fica livre, os porqueiros, os donos dos porcos, os empresários, os agricultores ali, os fazendeiros, pediram a Jesus para sair. Eles já tinham aprendido a viver com possesso. Mas com um cara que vinha e dava prejuízo para eles, não. Então, um professor meu, o reverendo Wilson de Souza, ele chegou a fazer um comentário muito interessante e disse assim: quando você mexe no chiqueiro das pessoas, as pessoas rejeitam o evangelho. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Então são forças supraculturais. Elas transcendem a esfera do culturalmente observável. Mas esses fenômenos são inegavelmente demoníacos. E quando nós os interpretamos à luz das narrativas e ensinamentos das escrituras sagradas, nós precisamos entender exatamente isso. Não é sem razão que Jesus, por 3 vezes, chama Satanás de o príncipe deste mundo. João 12:31, João 14:30, João 16:11. Trata-se de um poder que governa estruturas sociais, políticas, de uma determinada etnia, de uma raça, de uma nação inteira. Será que Jesus estava equivocado quando se refere a essas forças sobrenaturais? A igreja primitiva condicionava e subordinava as atitudes humanas a forma de crer ao crivo da sobrenaturalidade. Os apóstolos levavam a sério a realidade metafísica. A cosmovisão bíblica é permeada por forças espirituais, principados do mal, potestades das trevas. Paulo se refere àquele que seduz os pagãos incrédulos como o príncipe, o Deus desse século. Ele se refere às forças espirituais como o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Ele menciona os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Efésios 6:12. E em todas essas passagens, a referência aos poderes cósmicos, demoníacos, é inconfundível. Trata-se, portanto, de um mundo cujo sistema não é fechado, mas nele interagem forças das trevas, movendo-se, articulando-se com as forças históricas. Em Apocalipse 13, nós vemos como o mundo como realidade visível se deslocando para um plano cósmico, né? Vemos como as bestas interagem com poderes históricos. Quando vamos para Atos 17, a gente percebe a mesma coisa, como as forças espirituais elas estão tangenciadas e interpenetradas nas forças históricas. Apocalipse 17:10 diz que as bestas têm os poderes lá, as 10 cabeças têm um só propósito. Elas são energizadas pelo diabo e elas têm só um propósito: dar glória ao dragão, dar glória à besta. Então os poderes espirituais estão ali interagindo, os dramas cósmicos e terrenos se tocando constantemente, confundindo-se. Não existe interlúdio ou espaço entre eles, entre esses dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo, mas eles se encontram em movimentos sincrônicos. Existe uma ingerência real entre os dois mundos, que na verdade formam uma unidade. Esse é um conceito bíblico. A história de Deus está sempre se inserindo na história dos outros, confundindo-se com ela. Vemos isso claramente na história de Israel, mas de uma forma mais radical e profunda da vida do Filho de Deus, que veio morar entre nós, né? Ele habitou entre nós. O mundo espiritual está aqui também presente, agora de um lado positivo. Então, o grande desafio nosso é distinguir o falso do verdadeiro, as forças espirituais que possuem apelos fortíssimos, esse conflito que está aí entre cultural e supracultural. A cultura nunca é neutra. Cada cultura reflete esse conflito. A religião nunca é meramente uma questão humana, mas é um encontro entre o reino de Deus e o reino de Satanás no âmbito da supraculturalidade. Então, a cosmovisão de uma cultura pode e será certamente modificada pelos valores das trevas, pelos princípios das trevas, e também pode ser mudada
pelos valores universais do Evangelho, sem que se destrua os valores culturais, legitimamente culturais e humanos. Mas, indubitavelmente, o Evangelho será sempre confrontativo quando as questões da espiritualidade que interpenetram tais culturas forem opostas às verdades de Deus. Então nós precisamos entender, Satanás é uma realidade espiritual, não é um mito. Ele influencia as culturas pagãs. Muitos povos são dominados por esse mundo tenebroso que gera pobreza, miséria, morte, sofrimento, dor. Nem tudo pode ser sociologicamente atribuído ao diabo, mas nós não podemos ignorar sua presença e sua força. Em muitos animistas ou grupos étnicos, eles são controlados por feiticeiros, por hierarquia de deuses, espíritos, demônios. As pessoas são presas à escravidão do animismo, do sincretismo, da feitiçaria. A cosmovisão bíblica é permeada por esse elemento sobrenatural, sempre presente nas interações culturais. Os fenômenos religiosos não podem ser atribuídos apenas a uma questão da cultura, mas transcendem a esfera do natural e da cultura humana. A questão da supracultura está profundamente identificada com as verdades de Deus. O mundo bíblico está bem consciente da existência do mal. E uma leitura correta das Escrituras Sagradas sempre vai nos mostrar que a batalha espiritual é real. E Satanás faz uso das práticas culturais, como amuletos, institutos de passagem, sacrifício, e da banalização da corrupção como forma de tornar o povo resistente ao Evangelho. Nichols afirma, onde não houver qualquer interação genuína entre o supracultural e a cultura nacional na comunidade cristã, pode-se duvidar seriamente se o reino de Deus está em qualquer sentido no seu meio, né? Então, nós precisamos entender isso aí, a batalha espiritual que está presente. A batalha espiritual é especialmente verdade em relação aos missionários pioneiros em regiões dominadas pelas trevas nos mais distantes cantos da terra, né? Eles são particularmente vulneráveis como pioneiros, porque nenhuma base de operação ainda está por detrás. E os ataques podem ser físicos, mentais e espirituais em seu caráter. Pode envolver diretamente o missionário, pode envolver os primeiros convertidos. Em qualquer caso, o ataque pode ser devastador nos estágios iniciais da ação missionária, né? E nós precisamos entender isso aí. Para concluir, meus queridos irmãos, há uma afirmação de Jesus que eu não gosto e que gera um certo calafrio em mim. É uma recomendação que ele faz em Lucas 10:30, quando ele designa os 70 discípulos a irem de cidade em cidade, preparando o terreno para a pregação do Evangelho. Dentre outras coisas, Lucas 10:3 ele fala assim, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Esta afirmação de Jesus, ela me assusta. Por quê? Porque Jesus diz, eu envio você como cordeiro para o meio de lobos. Jesus não fala, eu não envio você como ovelha. O cordeiro é o filhote da ovelha. Está falando de um tenro cordeirinho que vai para o meio de lobo. Imagine agora o que pode acontecer com um cordeirinho que é colocado no meio de uma alcateia. Que frase complicada. Eu preferia mais se Jesus tivesse dito, eis que vos envio como lobos para o meio de ovelhas ou de cordeiros. Aí vai ser uma festa, cara. Eu tenho a prevalência. Eu estou assim, na cadeia alimentar aqui, eu estou do topo da cadeia alimentar. Aí eu estou legal, eu estou confortável. Mas quando Jesus fala sobre isso, é interessante a gente observar que esse texto termina com os discípulos voltando e dizendo alegres, até os demônios se submetem ao teu nome, Senhor. Como cordeiros enviados para o meio de lobos, eles voltam vitoriosos, porque os demônios se submetem ao nome de Cristo. Jesus, de certa forma, joga um balde de água fria sobre aqueles discípulos quando diz, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem ao meu nome,
mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus está querendo, na verdade, pontuar uma coisa interessante. Apesar de todo o regozijo que eles têm em obter a vitória sobre as forças supraculturais e demoníacas, Jesus não queria que os seus discípulos se regozijassem no confronto com o diabo. Eles não se regozijassem como guerreiros, mas que eles se regozijassem por serem filhos amados de Deus, que têm poder para destronar o diabo no nome de Cristo, mas que a alegria deles não estivesse na confrontação maligna e nem no exorcismo que praticavam, mas que a alegria deles estivesse na relação de amor como filhos amados, salvos pela graça, que tinham seus nomes inscritos no livro da vida. Eu acho que é uma boa forma da gente terminar esse tópico aqui nosso. Nós entendemos um pouco da importância do supracultural, mas precisamos entender muito sobre a importância de filhos amados de Deus. E é assim que nós precisamos nos entender. Que Deus abençoe a sua vida. Fique da paz. Se quiser assistir os outros vídeos, eles estão também disponíveis aí no YouTube. Que Deus te abençoe.